esse último refrãozinho que nós louvamos o louvor, Pai. Que o Senhor cresça e que Ele venha diminuir nessa manhã, Pai. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos, Senhor, atentos, com os nossos corações abertos, Senhor, para tudo que o Senhor irá derramar aqui nessa manhã, Jesus. Não é sobre quem está pregando aqui, é sobre a Tua presença neste lugar, Pai. Por isso, Deus, toma a vida do Teu filho, do Teu servo, Senhor. E faça aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Dia chuvoso, né? Bom para ficar na cama. Mas glória a Deus que estamos aqui na presença do Senhor. Algumas pessoas são mais persistentes em vir à casa de Deus, né? Outras ficam assim, vou de noite, que talvez não esteja chovendo. Mas amém. Deus é bom o tempo todo, amém? Meus queridos, Jennifer falou que nossos pastores foram visitar a família, né, do MIS. E eu estou muito feliz de ver a alegria dele lá com as irmãs. Hoje ele vai ver a mãezinha dele lá, né, que tem 4 anos que ele já não vê. Ele estava em Porto Seguro e vai para lá, para Pau Brasil hoje, ver a mãe dele. E isso é muito bom, porque eu não sei como que ele aguenta ficar 4 anos sem ver a família, né, sem ver os irmãos. Eu não aguentaria, né, cada pessoa é de uma forma. Mas eu estou muito feliz por isso. Estou muito feliz por você que veio escutar um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Deus tem tratado muitas coisas no meu coração nos últimos dias. E existem determinadas coisas que Deus tem falado comigo, que tem sido algo de muita maturidade, algo de muito... Obrigado, Beto. Algo de muita sobriedade que Deus tem falado comigo. E eu glorifico a Deus porque a gente vê o passar do tempo. Cada mês, cada ano que se passa, a gente entra em uma nova estação, em uma nova dimensão com Deus. Se você parar para analisar, todos nós que estamos aqui, passamos por momentos complicados, momentos difíceis, momentos de tribulações, de luta, mas pela manhã Deus sempre nos surpreende. No outro dia Deus sempre tem o melhor para nós. E comigo não tem sido diferente. Vou tirar o sapato, estou em casa mesmo, né? Todo mundo já sabe, né, que eu tiro, né? Quando eu vou pregar na igreja dos outros é ruim, que eu não posso tirar. E aí a gente passa por determinadas situações que nos pega às vezes de surpresa. Mas a gente tem sempre que colocar algo dentro de nós, que o amanhã será melhor do que o hoje. O amanhã será um dia com menos chuva, menos neblina em nossos corações, em nossas vidas. Será um dia que não será simplesmente um dia de inverno, ou seja, um dia de frio, um dia que as folhas caem, que as folhas murcham, que a nossa esperança se esvaece, a nossa esperança se acaba. Não, o novo dia, ele será um verão, que muitas das vezes o sol abre, o dia fica lindo, a nossa vida volta a refletir a glória de Deus novamente. Não que deixe, mas quando estamos passando por momentos difíceis, é nítido que nós ficamos tristes, os nossos rostos, os nossos olhares. E eu passei por isso diversas vezes no ano de 2022. Eu escutei uma palavra de um pastor ontem. Eu fui até a um determinado lugar e eu tive com um pastor amigo meu e ele estava falando algo comigo que me chamou muita atenção. Ele falou comigo assim: pastor Márcio, o ano de 2022 não foi o melhor ano da minha vida, mas foi um ano o qual Deus me abençoou e colocou várias coisas nas minhas mãos, as quais eu deixei escorrer pelos meus dedos, as quais eu deixei cair por terra, por uma simples falta de prudência da minha parte, por muitas das vezes eu não entender a estação do Senhor em nossas vidas. Irmãos, Deus tem falado comigo nos últimos dias que o homem e a mulher de Deus não dá mais, nos dias de hoje, não dá, irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pode anotar se você quiser e lá na frente você vai falar: o pastor Márcio disse isso.
nosso pastor tem falado isso, não dá mais para homens e mulheres de Deus caminhar com os olhares na terra. Não dá, cara. Nós precisamos entender que a gente precisa andar nos lugares altos, porque nos lugares altos a gente consegue contemplar toda a terra e ver de fato o que está acontecendo, mas aquilo não vai te atingir, aquilo não vai nos atingir. Nós precisamos entender que nós precisamos hoje entrar em um nível em Deus, o qual a gente não enxergue mais os nossos problemas terrenos aqui, ó, no campo da nossa visão. Porque se você enxergar os problemas terrenos no campo da sua visão, você vai ter que resolvê-los com a força dos seus braços. E a força dos nossos braços muitas das vezes são falhas. Mas se nós estivermos andando em lugares altos, nós não vamos mais precisar resolver com a força dos nossos braços. Porque nos lugares altos habita o Yeshua. Nos lugares altos habita a presença do Eterno, a presença do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá de cima nós vamos simplesmente contemplar a situação e dizer assim: Deus, me ajuda aqui, Senhor, vamos comigo. Quando Moisés estava indo libertar o povo de Israel, através da presença do Senhor que se manifestou em uma planta chamada sarça ardente, quando ele mandou que Moisés fosse libertar o povo, ele falou assim: eu vou mandar o meu anjo contigo, Moisés. Moisés olhou para ele e falou assim: não, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Nosso pastor pregou isso na virada de ano. Essa é uma palavra que queima continuamente no meu coração há muito tempo. Eu sempre estou falando sobre isso. Nosso pastor sempre está falando sobre isso. Não adianta nada nós irmos em lugares os quais o Senhor não vá conosco. Irmãos, Deus tem falado comigo algo muito, muito, muito lindo. Quando Jesus morreu, ele estava indo para o caminho de ser sacrificado. Ele estava indo para o caminho de ser sacrificado. Eu preguei algo parecido uma vez aqui sobre isso, eu estava até me lembrando. E quando Jesus estava no caminho do Monte Caveira, as pessoas ali estavam batendo em Jesus, estavam chacotando Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E às vezes eu fico me imaginando, tentando mensurar a dor a qual Jesus estava passando. E é impossível mensurar essa dor, porque só Jesus sentiu isso. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram aquela coroa de espinho, e aquilo entrou dentro do crânio de Jesus, sabe? Perfurou o crânio de Jesus. Colocaram uma cruz de madeira pesada nos ombros de Jesus, um pedaço da cruz, nos ombros de Jesus, e começaram a bater em Jesus até o Gólgota. E eu fico imaginando a via dolorosa. Irmãos, é muito lindo entrarmos na presença de Deus e cantarmos lindo, lindo és. É bom mesmo, eu também amo, eu também gosto da chapação. Mas eu acho que nós precisamos estar nesse lugar com mais sobriedade, sabe? Com mais sobriedade diante do Senhor e entender que Jesus, Ele morreu por nós, não para termos experiências dentro das igrejas, mas para termos uma vida remida lá fora. A palavra remissão, a palavra remida, ela representa diversas coisas, diversos significados, e um significado de remir é que nós temos que ser agentes de remissão para as pessoas. Não é simplesmente de sermos remidos e ponto. Nós temos que ser remidos e remir. Nós temos que ser tocados e tocar. Nós temos que ser transformados e transformar. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus que nós vimos para a presença dEle, mas nós temos que trazer pessoas para a presença dEle. E Deus tem falado demais comigo sobre isso. Deus tem colocado um sentimento, irmãos, dentro do meu coração,
um sentimento que permeia a minha alma nos últimos dias tem sido um sentimento de desespero diante das pessoas. Porque às vezes eu fico imaginando, eu fico olhando as pessoas. Eu estava olhando um pastor pregar outro dia, e ele prega muito, de fato. Ele é uma bênção, mas quando ele chega diante das pessoas, a soberba que está dentro dele exala nas pessoas. E eu fico imaginando Cristo vendo essas coisas. Eu fico imaginando, Lucas, Jesus olhando e falando assim, pensando assim: eu morri em uma cruz, sofrendo da forma que eu sofri, para que você pense que tem direito só pelo simples fato da minha presença estar sobre a sua vida. Sabe, as pessoas acham que podem colocar um anel em seus dedos, indicando que são pastores ou apóstolos, e tratar as pessoas como se fossem lixos. E eu fico pensando o que Jesus pensa disso, o que Jesus tem pensado de nós. Graças a Deus, só tem gente da casa aqui hoje, que bom. Que bom. E eu fico pensando, Jesus, o que o Senhor pensa de nós? Muitas das vezes quando nós fazemos aquelas coisas que desagradam ao Senhor. Quando nós pegamos e tratamos nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos com arrogância. Quando nós pegamos aqui na igreja e rodopiamos e dando glória, entregamos mistério, e chegamos dentro dos nossos lares e nos esquecemos que somos servos do Senhor. Quando a presença de Deus estava no tabernáculo, presta atenção nisso aqui. Quando a presença de Deus estava no tabernáculo, eles peregrinavam pelo deserto, e todos os lugares que eles paravam, eles montavam a tenda. Ali eles montavam um lugar para que a arca da aliança se instalasse. E na arca da aliança, a Bíblia vai nos dizer que tinha um lugar o qual tinha 4 pontas, que são as varas aonde eles carregavam a arca da aliança. Essas varas elas apontavam uma para norte, outra para o sul, outra para o norte, sul, leste e oeste. Cada ponta da arca apontava para um determinado local, para uma determinada extremidade da terra. Eu comecei a buscar a Deus e estudar o que isso representa, o que isso significa. As 4 pontas da arca da aliança estavam apontando para as 4 extremidades da terra. E aí, Vanessa, eu perguntei, mas por que para as 4 extremidades da terra? Deus falou assim comigo: porque independente do lugar ao qual você esteja, Márcio, a minha presença ela tem que estar sobre a sua vida, ao ponto de você ser um servo do Senhor, ao ponto de você ter o caráter de Cristo, em qualquer lugar que você esteja. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então não adianta nada nós sermos homens e mulheres de Deus aqui dentro, irmãos, e lá fora, quando precisamos ser, não somos. Não adianta nada chegarmos aqui e pregar: você vai vencer, você vai romper nas 4 áreas da sua vida. Traz uma oferta aqui que eu vou destravar a sua vida. Para com isso, balela. Entramos em uma dimensão no ano de 2023 em Deus, que não vai dar mais para andar com os olhos fitados na terra, Lucas. Não dá. Nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. A nossa mente tem que estar voltada para a eternidade. O nosso coração tem que estar voltado para a eternidade. Por mais que ainda temos que trabalhar, por mais que ainda passamos a maioria das horas do nosso dia dentro das empresas, trabalhando para buscar o nosso sustento. Se o nosso desejo não for Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós não estamos alinhados. Se o nosso desejo, independente do lugar ao qual nós estejamos, não for Jesus, eu sou teu e o Senhor é meu, não adianta nada. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo nessa manhã a seguinte coisa:
Se você não estiver voltado para mim, eu não estarei voltado para você, porque Deus... Deixa eu te dizer algo, irmãos, isso é muito sério, o que eu vou te dizer agora. Tem muita gente achando que pode vir nas igrejas e chulamente falando, ser benzido, que eles devem pensar que é isso, né? Vim aqui, ouvi uma palavra, sai lá fora, fala assim, recarreguei minhas baterias, posso voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia, porque domingo que vem eu vou voltar e o Senhor vai me recarregar novamente. Vai chegar um tempo que a taça da misericórdia de Deus vai começar a transbordar. E quando essa taça da misericórdia transbordar, não quer dizer que Deus deixou de ter misericórdia, não. Muito pelo contrário, Ele vai começar a aceitar e deixar acontecer em nossas vidas aquilo que aconteceu com vários homens de Deus, que a Bíblia diz. Quando Jó estava na presença de Deus, Deus permitiu Satanás tocar na vida dele, para que Satanás visse que ainda existia um homem reto diante dele. Mas vai existir momentos das nossas vidas, irmãos, se nós não entendermos o caminhar de Deus, o toque de Deus, se nós não entendermos aquilo que Deus quer de nós, de fato, vai chegar um momento que Deus vai permitir acontecer conosco, que a taça da misericórdia dele derrame e que as coisas venham acontecer em nossas vidas, para que nós possamos entender que Ele é Deus em nossas vidas. Tem muito homem de Deus, mulher de Deus passando por determinadas coisas. Eu já passei, porque eu não entendi o mover do Senhor, e Deus permitiu acontecer algo de Deus na minha vida. Deus permitiu acontecer que algo saísse fora daquilo que eu pensava que era certo, para que eu entendesse que só existe um Deus na terra, que só existe um Deus que pode nos curar, que pode nos remir, que pode nos abençoar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que nós precisamos andar diante da presença dEle, que nós precisamos entender que nós precisamos estar na boa, agradável, perfeita vontade dEle para nossas vidas. Não adianta nada, não dá mais para andar na terra simplesmente com a cabeça na terra. Não dá mais para andar simplesmente pensando, vou trocar de carro, vou comprar casa própria, vou começar a ganhar mais, vou ganhar 10 mil quando eu ganhava 2. Isso é bom? Isso é ruim? Não. Isso é errado? Também não. Mas não dá mais para simplesmente acharmos que a nossa vida vai ser pautada nisso. Porque as nossas vidas têm que ser pautadas na presença de Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele tem nos prometido. Irmãos, se Ele te prometeu, no momento certo vai cumprir. Deus, eu vi um cara falando na internet, eu até postei no meu stories anteontem, eu achei tremendo aquilo. Quando José do Egito passou todas aquelas situações, eu nunca vi José desesperado para a promessa dele se cumprir. Muito pelo contrário, os processos de Deus foram acontecendo na vida dele, os processos de Deus chegavam, ele passava pelos processos, continuava a caminhada, e ali ele caminhando, até chegar um ponto que a promessa se cumpriu, que os sonhos se cumpriram. Ele tinha sonhos e falava para o pai, e aí o pai falava assim: opa, eu vou guardar no meu coração. Os irmãos zombavam, os irmãos jogavam os sonhos dele no vento, as coisas vãs. E o pai não, o pai guardava no coração. O pai falava assim: se Deus mostrou, vai cumprir. Então tem coisas que Deus tem mostrado para vocês, tem coisas que Deus tem mostrado para nós, que não é para sair falando para todo mundo, irmãos. Tem certas coisas que Deus fala conosco, que é para guardar no íntimo, é para guardar no coração. Tem coisas que Deus fala para nós, homens de Deus que pregamos, que não é para sair pregando para todo mundo, é para guardar no coração, é para fazer o que o pai de José fez. Eu vou guardar essa palavra no meu coração, porque no momento oportuno, no momento certo, Deus vai me mostrar o momento correto, o momento certo de lançar isso, de lançar a rede, de mostrar, de falar. Existem momentos que é momento de ouvir, não de falar. Existem momentos que é momento de ter voz e não de ouvir. Sabe o que eu quero dizer com isso? Precisamos entrar em um lugar em Deus, de dependência em Deus, a qual nós entendamos que não existe mais nada que pode mudar, nada. É só a palavra de Deus, é só a presença dEle. Um dia eu estava pensando assim na minha mente fértil, santa. Eu viajo às vezes assim com Deus, sabe? E eu fechei o olho assim, estava buscando ao Senhor.
eu falei assim: Deus, o que o Senhor está pensando da terra? O que o Senhor está pensando da humanidade, Senhor? Fala conosco, Deus. Não deixa a gente, não nos deixe abandonados diante dessas situações que têm acontecido. Qual tem sido o seu sentimento, Deus? Sabe qual que foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus não falou nada comigo. Sabe por quê? Depois eu entendi. Depois ele falou comigo: se eu colocar o sentimento que eu tenho da terra dentro de você, você morre. Se eu colocar o sentimento que eu tenho, muitas das vezes, de você dentro de mim, você morre. Se eu te mostrar o que eu quero fazer com vocês, muitas das vezes, você morre. Porque o desejo que muitas das vezes eu tenho é de fato de fulminar. Mas eu não faço porque eu faço cumprir a minha palavra. Presta atenção nisso aqui. Coloca para mim aí, por favor, Tiago. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Deixa aí. Sabe por que muitas das vezes nossas vidas não rompem? Porque a gente entra na presença de Deus para falar com Deus, antes de orar já duvidando daquilo que Deus pode fazer em nós. A gente entra já na presença de Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque eu sou assim, tá? Estou falando isso porque eu passo isso, tá? Eu tenho que me policiar. Eu já me peguei fazendo N coisas. E quando todas as coisas deu errado, eu recorri a Deus. E aí Deus falou comigo: por que você não recorreu a mim primeiro? O que você tentou fazer com a força do seu braço, o braço dos outros? E a mim você deixa sempre por último. Não estou te entendendo não, ué. E ali fala: peça porém com fé. Hebreus 11 fala: a fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas a certeza daquilo que nós esperamos, da convicção daquilo que nós esperamos. Então tem certas coisas que você precisa pôr o pé para depois Deus colocar o chão, meu filho. Tem certas coisas que não vai adiantar você ficar incrédulo, não. Você tem que meter o peito e falar: Deus, em nome de Jesus, isso. Deus, eu preciso de mudança. Bate o joelho no chão e fala assim: Deus, eu falo isso aqui, irmão. Vocês já viram falando, tenho certeza que vocês já viram falando isso aqui. Se está ruim, para de falar que está bom, cara. Se está difícil, para de falar que está indo. Não, para com isso. Deus não tem essas bobeiras não, irmão. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. Ou seja, você vai estar falando para Deus que está bom e Ele vai estar lá de cima falando que não está. E aí vai dar aquela convergência, aquela de situações, e Deus vai falar: o que você quer? Estou te entendendo, não é? Está ruim, bate o joelho no chão e fala assim: Deus, está muito ruim, Jesus. Se o Senhor não mudar isso aqui, Jesus, eu não vou aguentar, eu sou ser humano. Me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim, pelo amor de Deus. Vem cá, Jesus, seja comigo nessa situação. Eu preciso da tua presença, Jesus, eu preciso de ti na minha vida. Me ajuda a continuar caminhando, me ajuda a romper nessa situação, me ajuda a vencer essa situação, me ajuda a renunciar a essa situação. Jesus, me ajuda a ser uma pessoa mais constante na tua presença, Jesus, em todas as áreas da minha vida. Me ajuda a ser uma pessoa, Jesus, que eu consiga começar e terminar de fazer as coisas, Jesus. Coloca Hebreus 11:1 para mim, Tiago, por gentileza. Presta atenção nisso aqui. Ora, a fé, isso aqui é outra tradução, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Irmãos, tem certas coisas em nossas vidas que você está esperando há um tempo. Tem promessas que Deus te fez que já estão há anos e anos queimando no altar e não cumpriu. E aí você vai desistir porque não cumpriu? E aí você vai largar, você vai abandonar, falar isso aqui não é para mim mais? Não, tem certas coisas que você tem que ter a convicção dos fatos que você não vê ainda. Tem certas coisas que você vai ter que entender que vai ter que ser pela fé. É só os da fé, irmão. Você vai ter que entender que pela fé você vai romper, que pela fé você vai conseguir, que pela fé você vai avançar, que pela fé você vai continuar. E entender que muitas das vezes o que Deus espera de nós é o prosseguir, é o avançar, é a persistência, é a resiliência. Porque se desistir fosse bom, se desistir fosse algo que resolveria, todo mundo ia desistir. Desistir é muito fácil. Estava conversando com o Lu outro dia, e a gente estava nos conflitos. Eu falei, Lu, se continuar assim eu não vou aguentar. Sim, não sei o quê, negócio de trabalho. Se for assim não vai dar, eu vou não sei o quê. E a gente depois começou a rir disso, porque, cara, você já está na situação. O que vai adiantar desistir? Erga a cabeça, mete a cara, vai para dentro. Faz o negócio dar certo. Depende só de nós, irmãos. Depende só de nós querer dar certo. Sabe por quê? Porque quando nós queremos que dá certo, quando nós continuamos caminhando, quando a gente persiste, o próprio Deus vai olhar lá de cima e vai nos abençoar. O próprio Deus vai olhar lá de cima e vai nos ajudar. Você sabe como é que eu digo isso? Isso é algo que no dia que eu estava estudando isso, veio na minha mente assim: o poder da fé sobrenatural. Sabe o que significa isso? O poder de uma fé sobrenatural. Porque a fé natural é normal. Todo mundo tem fé natural. Sabe o que é fé natural? Ano que vem eu vou comprar um carro zero. Ano que vem eu vou sair do aluguel. Ano que vem eu vou conseguir um melhor salário. Ano que vem eu vou estar mais magro. Oh, Jesus. Isso é uma fé natural, irmãos. Todo mundo tem. Mas a fé sobrenatural, ela precisa, sabe de quê? De um homem de Deus e de uma mulher de Deus por trás. Porque a fé natural, até os ímpios têm. Até o ímpio tem, cara. Todo mundo tem fé, irmãos. Fé é normal, todo mundo tem fé. Até o satanista tem fé. O ímpio tem fé. Mas o homem e a mulher de Deus, ele tem que ter uma fé sobrenatural. O que é a fé sobrenatural? Está com câncer em fase terminal. Então eu vou lá orar que ela vai ser curada. E vai, irmãos. Se Deus quiser curar através da sua vida, Ele vai curar. Se não quiser, louvado seja o nome do Senhor do mesmo jeito. Mas eu fui e fiz minha parte. Essa é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é quando tem algo que está destruído. Vou dar um exemplo aqui. O casamento está destruído. É bater o joelho no altar de Deus e falar assim: Deus, eu creio que o Senhor é Deus, o Senhor ressuscitou mortos. O Senhor fez cegos enxergarem, o Senhor fez coxos andarem. Então por que o Senhor não pode entrar nessa situação comigo, Jesus? Eu sei que o Senhor pode. Tua palavra mesmo diz, Deus, que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para não cumprir aquilo que o Senhor tem nos prometido. E o Senhor prometeu que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Me ajuda, Jesus, nessa situação. Eu duvido que Ele não vai te ajudar. É a prova daquilo que não se vê. Tremendo isso. E é isso. É isso que tem que ser feito, irmãos. É isso que nós temos que entender. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Outro dia eu estava pensando, eu estava indo para o trabalho, dirigindo, orando ao Senhor e louvando. E eu falei assim: Deus, se o Senhor pudesse me dar uma definição, eu sou meio doido, eu começo a conversar com Deus,
Vou trocando a maior ideia com ele. Eu falei, Deus, se o Senhor pudesse me dar uma definição de quem o Senhor é na minha vida, o que o Senhor seria? Olha que doideira. Olha que doideira. Me dá uma definição, Senhor, de quem Tu és em mim. E o Espírito Santo começou a palestrar, a ministrar comigo. Ele falou assim, eu sou aquele que te curou. Eu sou aquele que te libertou. Eu sou aquele que nos momentos de dificuldade da sua vida, eu nunca te deixei só. Eu sou aquele que nos momentos os quais você passa por determinadas coisas que ninguém sabe, só eu. Mas eu estou ali do seu lado o tempo todo, pegando na sua mão. Eu estou ali o tempo todo do seu lado, dizendo assim, não desiste não, filho. Aquele sentimento que vai dentro do teu coração, que você pensa que é a sua cabeça dizendo assim para você, eu sou contigo em todas as circunstâncias e situações da sua vida. Não é a sua cabeça, é o meu espírito falando contigo. A definição que eu tenho para ti, Márcio, hoje, é que mesmo você não enxergando a sua vitória, eu já fiz ela e ela está aqui comigo nas regiões celestiais. A minha definição para contigo, Márcio, é que muitas das vezes você me indaga dizendo por que a minha promessa não se cumpre na tua vida. Mas a resposta que eu tenho para ti dessa promessa é que eu não cumpri porque você ainda não está pronto. Então existem coisas em nossas vidas, irmãos, que nós precisamos simplesmente conversar com Ele. É simplesmente entregar no altar dEle. Fala com Ele, irmãos, sabe? Mas fala de verdade. Eu tinha uma mania de quando uma pessoa estivesse passando dificuldade, eu falava, estou orando por você. Às vezes eu falava assim, Deus abençoa ela. Não orava nunca mais. E eu falava assim, estou orando, hein, para você. Faz isso não, irmãos. Faz isso não. Se você estiver orando, ora mesmo. Tira um tempo, que seja 5 minutos corridos do seu almoço, no banheiro do seu trabalho, e ora pelaquela pessoa, ora pela sua família, ora pelos seus filhos. A gente precisa entrar em um lugar de maturidade, o qual a gente não precise mais de ninguém nos empurrando para que a gente faça aquilo que Deus quer que a gente faça. Precisamos entrar em um lugar em Deus que o desejo e a fome de estar com Ele seja maior e maior e maior e maior do que a vontade de estar no Instagram e no Facebook. Nós precisamos entrar em um lugar em Deus, o qual a vontade de estar na presença de Deus seja maior do que tudo em nós. Sabe o momento que você vai entender, o momento que você vai entender, presta atenção nisso, que de fato você é um apaixonado por Cristo? Porque agora não dá mais para ser só simpatizante, cara. Temos que ser apaixonados. Sabe qual é esse momento? Você vai entender, fala, uau, eu de fato sou um homem apaixonado por Jesus. Eu de fato sou um homem apaixonado, uma mulher apaixonada por Jesus. É aquele momento que você está assim, ó, fazendo algo que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pregar para ninguém, não tem nada a ver nada a ver com estar aqui em cima do púlpito pregando. O momento que você entender que você está apaixonado por Jesus é quando você estiver lá dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho, corrido, e do nada bater aquele sentimento que preenche a sua alma, preenche o seu ser, aquele sentimento de que Ele está ali do seu lado, independente de ser um local secular ou não, mas naquele momento você vai sentir a presença dEle permeando você, te enchendo, e Ele sussurrando assim no seu ouvido, eu sou contigo,
eu sou contigo, filha, eu sou contigo, filho. Esse momento é o momento que você dá aquele start e entende, meu Deus, eu não estava nem pensando em ti, o Senhor chegou, Jesus. Oh, Jesus, eu te amo, obrigado. Irmãos, eu estou falando de mim. Eu estou entrando em um lugar em Deus que eu não me contento mais com simplesmente vir ao culto os dias de domingo e quinta-feira, quando dá para vir, porque tem vezes que não dá para vir. Eu não me contento mais com isso. Aonde eu estiver, eu falo aquilo que Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou, Jesus. Se o Senhor não estiver do meu lado, eu não vou continuar, Jesus. Eu não quero simplesmente um anjo do Senhor junto de mim. Não, eu quero que o Senhor esteja do meu lado e caminhe comigo em todas as circunstâncias da minha vida. Eu quero que o Senhor, Jesus, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que levantou, ressuscitou morto, que fez o cego enxergarem, eu quero que o Senhor esteja de mão dada comigo, mesmo que seja no vale da sombra da morte, mesmo que seja na bonança, mesmo que seja em lugares altos ou lugares baixos. Eu não vou sem ti, Jesus, eu não vou sem o Senhor. Nós precisamos entrar nessa dimensão em Deus, irmãos. Nós precisamos, mas é uma questão, não é uma questão que precisa por causa de ego, não. É uma questão de precisar por sobrevivência. Não dá mais para andar sem Ele, não dá mais para ir para o shopping sem Ele, não dá mais para ir comer a pizza com a sua família sem Ele, não dá mais para estar no seu lazer sem Ele, não dá. Ele tem que estar em todos os momentos da sua vida. Ele tem que ser o seu alfa, o seu ômega. Ele tem que ser o seu princípio, o seu fim. Ele tem que ser aquele que levanta, mas aquele que abate. Aquele que abate e aquele que levanta. Ele tem que ser a porta que está fechada na sua vida, e Ele tem que ser a porta que está aberta. Pastor, como assim a porta que está fechada? Tem portas que Deus fecha, que você acha que não é Deus que está fazendo aquilo, mas Ele está fechando para o seu bem. E tem portas que Deus abre, que Ele abre porque Ele quer te abençoar. Então nós precisamos entender que Ele é Deus em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas. Ele é Deus. Coloca para mim Apocalipse capítulo 1. Não preguei nada. Presta atenção nisso aqui, cara. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu essa revelação para mostrar aos seus servos que precisa acontecer logo. O que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem aos que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo a 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Volta ali para mim. E da parte de Jesus Cristo e da testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis desse mundo. Tem
governo que pode te tirar da onde Deus te colocou, não, irmãos. É Ele quem governa o mundo. É Ele quem governa os reis da terra. Eles podem até tentar contra a igreja, mas eles não prevalecerão diante da presença de Deus. É por isso que eu falo, por isso que eu falei, existe um momento agora, nós precisamos estar andando aqui, ó. Não dá mais para andar aqui. Temos que estar em lugares altos, porque dos lugares altos, nós vamos simplesmente contemplar aquilo que Deus vai fazer. Vai. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. E fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e ao Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, Ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessam com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze, refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio, dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas, mas sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos.
Vocês aguentaram a situação com a paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tratarei o candelabro de vocês do seu lugar, e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. O anjo da igreja de Esmirna escreva, só até aqui. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é tremendo demais. Chega um ponto que Deus, Ele falou para essa igreja aqui, ó: o amor de vocês esfriaram, o amor de vocês acabou, mas está em tempo ainda. Sabe de quê? Está em tempo de voltarmos a praticar nossas primeiras práticas diante de Deus. Está em tempo ainda da gente voltar a se humilhar diante da presença dEle e pedir a Ele: Deus, não arranque de mim os candelabros, não arranque de mim a Tua presença, Jesus. Permita que a Tua presença seja algo real, que seja um fogo que queima continuamente dentro de mim, Jesus. Irmão, sabe o que eu entendo com isso? Chegou um momento de nossas vidas que você precisa simplesmente pedir para Deus, sabe o quê? Para que eu possa resumir isso aqui em algumas palavras: sobriedade diante de Deus. A gente tem que ser sóbrio. A gente tem que entender o que Cristo quer de nós. Nós precisamos entender o que Cristo quer de nós. Não dá mais para andar sem saber o que Jesus quer. Não dá. Sabe por quê? Porque se a gente andar sem saber o que Jesus quer, a gente vai continuar errando. Pastor, você está dizendo que nós não vamos errar nunca mais, não? Vai. Mas se a gente tiver com os olhos fitados em Cristo, voltar às nossas velhas práticas diante do Senhor, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, de amar o Senhor como se não houvesse mais nada para ser amado, só Ele. Ame ao Senhor. Eu te garanto que nossas vidas vão mudar e muito. Então, para que a gente possa encerrar, o sentimento que tem que permear nosso ser a partir desse ano de 2023 é perguntar para Deus: Deus, qual é o sentimento que o Senhor tem tido de mim? Para que a gente possa entender, nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade em todos os momentos da nossa vida e crer que Ele é suficiente em nós. Amém? Se coloca sobre os seus pés. Eu quero pedir ajuda aqui do Ministério de Louvor. Eu quero adorar a Deus um pouco com vocês. Se derrame diante da presença dEle. Deixa Deus te pegar aí, irmãos.